Beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um conteúdo para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre os aspectos naturais do continente africano. Vamos entender aí as suas principais características de relevo, vegetação, clima e tudo mais. Primeiro, é importante entender que o continente africano ele possui uma diversidade natural muito grande, né? Mas isso é fruto da sua própria extensão territorial. Ele é o terceiro maior continente que tem no planeta Terra. Só vai perder aí para a América e para a Ásia, né? E isso vai favorecer que ele tenha uma variedade de espaços naturais, ou seja, né, de vegetação, de clima, e que, consequentemente, isso vai se refletir nesse extenso território. Bom, a gente pode citar aí algumas variedades dessa, como densas florestas, grandes lagos, rios, depressões, vulcões, assim como alguns desertos, inclusive o maior do mundo, que é o deserto do Saara. Além disso, está presente no continente africano o deserto da Namíbia e do Kalahari. Falando um pouquinho aí do seu clima e da sua vegetação. Fundamental. O continente africano, em sua maior parte, está localizado numa zona intertropical. O que seria essa zona intertropical, né? Seria ali aquela região que está entre a linha dos trópicos, né? Ao norte a gente tem o Trópico de Câncer e ao sul a gente tem o Trópico de Capricórnio. Então, grande parte da massa continental do continente africano se encontra dentro dessa porção da zona intertropical. Um pouquinho só que a gente vai encontrar ali abaixo da zona, aliás, da linha de Capricórnio, né? Do Trópico de Capricórnio, que seria numa zona mais temperada, legal? Bom, então vamos lá. Essa localização vai favorecer basicamente três principais grandes domínios, né, de clima, que seria o clima equatorial, que seria aquela porção ali próxima à linha do Equador, né, onde a gente vai encontrar aí temperaturas quentíssimas, elevadíssimas, né? Isso vai favorecer o quê? Uma grande pluviosidade, né? Ou seja, as chuvas elas são bem distribuídas, elas são bastante abundantes durante todo o ano, né? Bom, depois a gente vai encontrar quem? O clima tropical, né? O clima tropical ele já é um clima que já possui duas estações bem definidas, né? Ou seja, o verão é quente, o seu inverno, né, é seco, tá? O clima desértico já é aquele clima que vai fazer parte ali daquelas regiões mais áridas, né? O interessante é o seguinte, analisa-se aqui esse primeiro mapa que eu estou trazendo para vocês. Vocês estão vendo que tem algumas setas no mar? Pois é, essas setas elas indicam as correntes marítimas, né? E olha que coisa bacana, as setas azuis significa correntes marítimas frias. E se você reparar, grande parte, em sua maioria, certamente, né, dessas correntes marítimas frias estão o quê? Influenciando a criação, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, influenciando essas regiões mais áridas, essas regiões mais desérticas que a gente tem no continente africano. E é exatamente isso, né, que seria ali mais ao norte ali da África, a corrente das Canárias e mais ao sul a corrente de Bengala, né, que seriam duas correntes frias. E isso sim, né, pode explicar a surgência desses desertos. Legal? Bom, já a seta vermelha vai indicar o quê? Vai indicar a existência de uma corrente marítima quente e que, sobretudo, também influencia o território, né? Clima vermelho, essa região em vermelho no mapa significa o clima equatorial. Lembra lá que a gente falou que o clima equatorial é marcado por chuvas abundantes? Exatamente, né? Com essa corrente marítima quente, isso também vai influenciar essas chuvas serem bastante abundantes e volumosas durante o ano todo. Legal, galera? Bom, já em relação à sua vegetação, né, o interessante é que a vegetação acompanha as características climáticas. Então, se a gente for parar para pensar nas regiões de clima equatorial que a gente está vendo no mapa, a gente vai encontrar uma vegetação que corresponde a esse clima equatorial, que seriam as densas florestas. Analisando aqui o segundo mapa, né, que a gente está vendo aí, vocês podem perceber as áreas em verde, que são as regiões florestais, né? As florestas equatoriais e as florestas tropicais úmidas. Sobretudo, são regiões de clima equatorial. Mas por que isso? Porque, galera, a vegetação ela é uma consequência do clima. Se eu tenho chuvas abundantes,
né? Grandes volumes de chuva, consequentemente eu tenho que boas possibilidades da vegetação se desenvolver por causa do principal recurso que é a água. Legal? Bom, já nas regiões de clima tropical, a gente vai encontrar quem? As savanas, né? As savanas. E é a mesma coisa, galera. Olha só o primeiro mapa, essa coloração aí mais roxa. Olha o segundo mapa, essa coloração mais amarela. Ou seja, clima tropical para a vegetação das savanas. A vegetação das savanas, ela se constitui como uma vegetação de médio porte, né? Seriam aqueles arbustos, os seus ramos são espaçados, são um pouco retorcidos, né? Presença também de vegetação herbácea, que é aquela vegetação rasteira, legal? Bom, e depois a gente tem os desertos, né? Que também são influenciados por esses climas desérticos que a gente tem dentro do continente. E aí o deserto, por a gente ter aí uma região muito árida, falta água, falta pluviosidade, né? A gente não vai ter uma biodiversidade tão rica assim, né? Na verdade, a gente vai encontrar pequenos vegetais, né? E que se adaptam muito bem a essas condições de clima desérticos. Bom, galera, uma coisa interessante da gente estar mencionando aqui na região do continente africano é o Sahel, né? Ou então a Grande Muralha Verde. O Sahel, na verdade, se constitui como uma grande faixa de vegetação, uma grande faixa de arbórea que a gente tem aí ao sul do deserto do Saara. Seria essa porção que vocês estão vendo aí no mapa, né? Essa porção mais avermelhado. Observe que corta o continente africano todo de ponta a ponta, né? Vai desde o Oceano Atlântico até o Estreito, né? É muito grande. E o que você precisa saber, galera, é que esse Sahel, né, ele se constitui como uma região de transição entre a parte mais úmida e a parte mais árida. Legal? Ele está localizado ali entre o Saara, ao sul do deserto do Saara, e ao norte da floresta do Congo. Tá? Agora, qual é a utilidade dele, né? A utilidade é simplesmente para combater o avanço na desertificação. A desertificação, ela é motivada, né, sobretudo aí por um mau manuseio do solo. A gente tem aí grande parte dessa região sendo produzida, né, monocultura, atividades agrárias ali que esgotam muito esse solo. Na verdade, a principal atividade econômica, né, se refere a essa monocultura. Sobretudo também as agriculturas modernas em algumas regiões. E isso acaba fazendo um esgotamento desse solo. E aí a gente vai encontrar o quê? O avanço desse processo de desertificação. E o Sahel, ele veio exatamente para combater. A ideia é que no futuro a gente tenha aí volumes de chuva consideráveis para, né, a utilização da agropecuária. Em relação ao seu relevo e hidrografia, né? A rede hidrográfica, na verdade, ela acompanha também essas regiões de seca e essas regiões mais úmidas no continente africano. Portanto que nas regiões tropicais a gente vai encontrar rios bastante densos e caudalosos, né? Que seriam rios volumosos, grandes, né? Como a exemplo do Rio Congo. Já nas regiões desérticas, ou seja, naquelas regiões mais áridas, né, a gente vai encontrar alguns pequenos rios, né, de pequeno porte e alguns deles até temporários. Sobretudo quando a gente tem um volume de chuva, esses rios eles aparecem, né? Quando está no período de cheio. Quando está no período de seca, esses rios secam. Sendo que tem uma exceção, que é o rio Nilo, né, que é um importante rio dentro do continente africano. Já em relação ao seu relevo, a gente tem um predomínio aí de planaltos desgastados, né? Sobretudo aí pela ação da erosão eólica, da erosão pluvial, fluvial, né? Isso vai favorecendo que o relevo ele tenha um diminuimento, um rebaixamento. Legal? Sendo que mais ao norte, ali no mar Mediterrâneo, a gente vai encontrar uma cadeia montanhosa chamada de cadeia de Atlas. Legal? Já no leste, né, na porção leste do continente africano, a gente vai encontrar o Rift Valley. O que é o Rift Valley, galera? Seria o surgimento de uma nova placa tectônica, né? A placa da Somália. Isso tudo se dá em decorrência de fendas que estão surgindo dentro dessa porção, né? Ou seja, as placas elas estão quebrando e dando possibilidade de surgir uma nova. Portanto que nessa região a gente vai encontrar também importantes lagos. Bom? Então, galera, essas são as principais características que você precisa pegar aí do continente africano.
Obrigado pela sua atenção, vou ficando por aqui e até a próxima.